Alô galera, olha que bom, quero trazer aqui um resumo para vocês sobre direito administrativo. Quero trazer um resumo aqui para aquela galera que está começando agora, que precisa de alguma novidade, que precisa assim, se inteirar de uma maneira mais sucinta, mais resumida. Então, eu quero falar sobre o princípio da administração pública, que tem tudo a ver, tem uma correlação com princípios administrativos. Então, o concurso ele vai cobrar duas vertentes para você. Ele vai cobrar os princípios administrativos, que são legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aí na emenda 19 de 88, que foi aí traduzida, 98, melhor dizendo, né? Então, já os princípios da administração pública, eles têm duas vertentes. Ele tem a vertente dos princípios implícitos e também ele tem a vertente dos princípios expressos na Constituição. Então, que você possa aí fazer essa diferença, que existe os princípios da administração pública que são implícitos, né? Que são gerados de acordo com as normas da Constituição de 88, e também os princípios que estão expressos na Constituição, lá no seu artigo 37. Então, os princípios da administração pública, ele é de regime jurídico administrativo, né? Os princípios da administração pública é de regime jurídico administrativo, que são os princípios básicos também da administração pública. Eles podem ser, como eu já falei, os princípios expressos e implícitos, que trata-se aí de um assunto de uma relevância imensa para os concursos, né? Aí é muito cobrado os concursos, pois é um tópico, né, de grande volume de questões nos concursos. Se você for ver aí as questões de concurso que cobra a parte de direito administrativo, vai vir um volume imenso a respeito desse tópico. E também é cobrado em prova de forma escrita, através das redações. Então, os princípios da administração pública, isso eu já disse para vocês aqui, é de regime jurídico administrativo. Você possa anotar, tomar nota aí. Professor, você vai colocar no slide? Não, porque aqui é um resumo, não é um papo direto com o concurseiro. Então, o princípio da administração pública, ele é de regime jurídico administrativo, né? Onde diz que os princípios da administração pública compõem-se pelo regime jurídico administrativo. Nesse sentido, né, podemos dizer, ressaltar que é um conjunto de regras, aonde a administração pública tem que seguir esses princípios, essas regras, né, que é um conjunto que juridicamente ele rege o direito administrativo, rege a administração pública. Podemos falar que existem duas maneiras, duas formas de analisar, uma de forma abstrata e outra de genérica ou filosófica, né? E uma também é uma forma de nós analisarmos, também é uma forma objetiva, também podemos analisar esse conceito da aplicação prática. Se nós olharmos aqui e formos no Google, nós vamos ver que os princípios da administração pública é um conjunto de aplicabilidade ou um conjunto de normas aplicadas em relações jurídicas que envolve a administração pública, né? Seja para garantir as prerrogativas ou seja para impor restrições. Então, é isso que gera, é esse o conceito de princípios da administração pública, né? Que é um conjunto de regras de que vem a garantir as prerrogativas ou que também impor restrições ali à administração pública. É muito importante nós entendermos esse assunto, que esse regime jurídico ou um conjunto de regras do direito administrativo não serve apenas para conceder prerrogativas, né? Também deve ser analisados ou devemos analisá-los como uma balança, né? Ele serve para equilibrar, né? É preciso saber equilibrar essas prerrogativas e as restrições. O direito administrativo é feito de freios e contrapesos também, né? Devemos analisar as prerrogativas, mas também não deixar de lado as restrições, né? É importante saber associar esses dois seguintes princípios, né? Que são as pedras toque basilar do direito administrativo, que é a supremacia do interesse público, né? São os toques, as pedras basilar, e a indisponibilidade do interesse público, né? O direito da supremacia do interesse público, ele sobrepõe sobre o direito privado.
né, sobre o particular, e a indisponibilidade do interesse público, né? Então vemos esses dois assuntos aí, esses dois princípios importantes, que é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público também, né? E os princípios, como eu já falei aqui, expressos e implícitos da administração pública, né, são aqueles que podem ser identificados por nome, né, por uma norma já conhecida, que são os princípios da legalidade, moralidade, como eu já falei, e já os princípios implícitos é aqueles que está diretamente aí, expresso, isto é, que depende de um esforço de interpretação para extrair essa norma, extrair esse sentimento, né, já o princípio implícito. Os expressos já vem na Constituição, e os implícitos eles precisam de uma interpretação aí, né, para poder extrair esse sentimento, essa norma aí. Os princípios expressos da Constituição de 88, né, nas provas de despenca aí, estão associados aos princípios que nós conhecemos, né, que são aqueles que vêm claramente no dispositivo constitucional, lá no seu artigo 37, pois está diretamente escrito, expresso na lei, né? Todavia, se na prova aí cobrar ou citar que um princípio ele é expresso, ele quer dizer que o princípio ele está escrito, está assentado aí na Constituição Federal. Rapidinho, papozinho de concurso, aqui no meu resumo aqui, nós estamos sempre estudando para concurso, sabendo que quando falar expresso é porque está expresso na Constituição. Olha o que diz o artigo no seu dispositivo integral. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, com um mnemônico aí chamado de LIMP, a gente já sabe isso aí, né? Os princípios implícitos, eles são o quê? Ou reconhecidos, são os princípios que não estão expressos na Constituição. São aqueles que vêm lá de algum acordo, né, de uma lei, de uma PL, de uma PEC, né, que está lá no artigo 2 da Lei 9.784 de 99, quando diz a administração pública obedecerá, dentre outros, o princípio da legalidade, beleza, também está lá no artigo 37 da Constituição, da finalidade não está, da motivação também não está na Constituição, da razoabilidade, da proporcionalidade, aí da moralidade está, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público e também a eficiência. Se nós vemos aqui, nós temos do artigo 37, nós temos a legalidade, nós temos a moralidade, nós temos aqui a eficiência, três princípios que estão diretamente expressos na Constituição. E se nós olharmos, nós temos os implícitos, né, que são aí finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público, belezinha? Esse daí, nós já vemos que tem só três que está lá na Constituição, no seu artigo 37, beleza? Vamos embora? Pronto? Então, era só isso que eu queria falar para vocês. A diferença de princípios expressos e princípios implícitos, aqueles que estão na Constituição, como legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, belezinha? Esse aí. E também falar dos princípios que vêm expressos na Constituição, que são implícitos, que vêm de entendimento, de interpretação, que são analisados através de sentimentos, que são aí o princípio da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público. Forte abraço para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e continua conosco aqui produzindo conteúdo. Tem as questões, mas eu não vou falar sobre as questões. Deixa eu ver se tem alguma verdadeira certa aqui. Rapidão aqui para nós vermos. Vamos ler aqui uma aqui. Ó, considerando os ditames constitucionais da administração pública, julgue o item que se segue. Mesmo pertencendo ao quadro da administração direta, o INFAM deve obedecer os preceitos da legalidade. Toda administração pública, seja ela direta ou indireta, né? Ela deve os preceitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sim, questãozinha, show de bola aí de 2018. Show de bola, vamos embora para frente que atrás vem gente. Segue.